Fala galera, como vocês estão? Tudo certo por aí? Por aqui tudo bem? Hoje estamos para mais um vídeo, hoje contar uma curiosidade para vocês e vejam como conhecimento é uma coisa interessante. A gente vai estudar melhor para explicar uma curiosidade e acaba se deparando com algo maior ainda, né? Sobre carros elétricos lá em 1800 e alguma coisa. Se você gosta aí de curiosidades, de dicas, de avaliações, enfim, de muita história também, tudo sobre o mundo automotivo, se inscreve no canal, dá um curtir, que a gente sempre vai estar aqui motivado fazendo um videozinho para vocês, para trazer informação, beleza? No dia 10 de setembro de 1897, um cara chamado George Smith decidiu que ia tomar umas 2, 3 geladas e depois ia dirigir. Uma ideia que de cara não daria certo, mas nós estamos falando de 1897, as coisas eram muito diferentes do que são hoje, né? Só que ele era taxista e dirigia um veículo elétrico. Sim, ele era taxista de um veículo elétrico em 1897. E aí decidiu ir trabalhar depois de tomar umas e outras, acabou se perdendo no cruzamento e bateu com tudo na fachada de um prédio em Londres. Danificou muito o veículo que ele dirigia, mais parecia uma espécie de uma carroça com motor, né? Não lembrava muito um veículo igual que nós temos hoje. E aí, quando a população então viu que tudo isso aconteceu, foram até lá e o cara estava totalmente mamado, cara. Tava borracho, como se diz, né? E aí, revoltados com aquela situação, eles acabam levando ele até o que a gente poderia dizer como se fosse uma delegacia da época, e chegando lá eles se deparam com um problema. Não havia legislação específica para quem dirigia embriagado, porque nunca tinha acontecido de alguém bater um veículo embriagado, né? Preciso lembrar, pessoal, que nessa época as coisas eram muito diferentes. A população costumava ficar muito na rua, né? A rua era usada para comércio, era usada para deslocamento, etc. Mas não era para veículos, não havia distinção entre do lado é para as pessoas, no meio é para veículos e carroças. Então, por exemplo, as carroças, quando elas iam passar, tinha que sempre ter alguém na frente sinalizando com a bandeira vermelha, dependendo da região, né? Ó, tá vindo uma carroça, etc. Só que quando você passa da tração animal para uma tração agora elétrica, na ocasião ali, muda muita coisa, porque o cavalo, né, tracionando ali a carroça, ele é um animal que vê tudo que está acontecendo e ele mesmo reage instintivamente se tiver um pedestre, se tiver um outro animal, coisa assim, e pode vir a parar, né? Ele sabe desviar, vamos dizer. Já um veículo elétrico, não, né? Ele teria que ser parado pelo taxista, que na ocasião estava muito embriagado para pensar em frear, se perdeu e deu de frente ali com essa fachada. Claro, pessoal, que assim, a velocidade que esse veículo andava era baixíssima, até porque as velocidades nessa época tinham que ser baixas, tá? Por causa que a população, como falei, ficava muito nas ruas. Pois bem, George Smith, então, depois do acidente, é levado até isso que seria como uma delegacia, vamos dizer assim, mas não havia legislação que dissesse como punir ele. Como naquela época as coisas eram muito diferentes de hoje, então, dependendo da autoridade que você tinha no local, ela podia estipular uma pena para você, e foi estipulado para ele, então, uma multa de 20 shillings, né, para que ele pudesse ser solto. E ele então fez um discursinho rápido ali, dizendo que ele havia errado, que ele se arrependia, que ele tinha tomado 2 ou 3 copos de cerveja. Eu não acho que foi só isso, não. Mas tudo bem. Eu não consegui fazer, mudar esse valor de 20 shillings para o dinheiro de hoje, sabe? Porque é bem difícil a conversão. Mas, né, os periódicos da época dizem que era uma quantidade bem considerável. Mas claro, né, pessoal, que essa foi a primeira multa em 1897. Mas à medida que o tempo vai passando e os veículos vão ficando mais velozes, etc., é evidente que em algum momento leis tiveram que começar a ser feitas para justamente direcionar o trânsito e relacionada à questão de bebida e direção. Isso já era um problema com carroceiros, tá? Já havia carroceiros que embriagados acabavam capotando a carroça, até atropelando pessoas que vinham a óbito às vezes, inclusive. Essa parte histórica é bem complicada. Porém, tem mais um detalhe, né? Quando é inventado o veículo que vem para a sociedade, substituindo a tração animal, vamos dizer assim que nos moldes de 1897 é óbvio que muita gente não ficou feliz. Quem não ficou feliz?
né, os carroceiros, os donos de carroça, as pessoas que utilizavam ali esses veículos com tração animal para transportar produtos, para transportar pessoas, enfim, para qualquer coisa. Então, muito do que se pegou no pé do George Smith também está relacionado a essa questão de que havia um movimento anti-veículos, né? Anti-veículos. Inclusive, isso é uma coisa interessante no Brasil. Recentemente eu tive contato com uma dissertação da Federal do Rio de Janeiro, que ela analisava como que foram as greves de carroceiros no Brasil quando começaram a vir os veículos. Os carroceiros começaram a fazer greve porque onde que se viu, iam ficar desempregados, etc, etc. Mas a gente sabe que tem tecnologias que você simplesmente acaba tendo que assimilar na sociedade e não tem como ir contra, né? Porque senão a gente para na evolução, né? Então é até um documento interessante, eu ainda quero, né, ler melhor ele para um dia trazer um vídeo para vocês bem certinho, porque é bem interessante ver quais que eram os argumentos que eles levantavam, né? Como hoje a gente vê que aquilo tudo era muito estranho. Enfim, à medida que, né, tudo evoluiu, os veículos ficaram mais velozes, a bebida continuou sendo um problema para os motoristas. Então, em 1936, um professor americano inventa aí o droncometer, que na verdade era basicamente um bafômetro, né, mais antigo. Você soprava num balão que estava conectado a um tubo, e dentro desse tubo ele tinha alguns gases, tá? E esses gases reagiam trocando de cor, e quanto mais próximo da cor púrpura ele estivesse, maior seria o teor alcoólico que a pessoa teria no sangue. E aí, em 1953, um professor da Universidade de Indiana, e ex-capitão, etc., ele acaba desenvolvendo o bafômetro como a gente conhece hoje, né? Claro que hoje é muito mais evoluído. E hoje, inclusive, né, pessoal, a gente já tem bafômetro por aproximação, mas, né, algumas cidades do Brasil já utilizam, até chega próximo, ela já identifica. E a Europa discute seriamente, tá, a colocação de bafômetros nos veículos para você dar partida. Então você vai entrar no carro, vai soprar o bafômetro, ele só vai dar partida se você não tiver com nada de teor alcoólico. Entendeu? Isso já é uma discussão muito relevante na Europa, que eu ainda quero trazer melhor aqui para vocês. Mas tem uma coisa muito interessante, né, que muita gente deve estar se perguntando, mas que raio de táxi elétrico que o cara estava dirigindo em 1897, né? Como assim um táxi elétrico em 1897? Então, essa história eu também vou trazer para vocês, quero contar bem certinho, é muito interessante. E então já se inscreve aí que é para você não perder. Amanhã eu já vou contar a história, como que ele era, como que funcionava, por que não deu certo, tá? Mas eu já vou dar uma dica para vocês. Então, o motivo pelo qual ele não deu certo em 1897 é muito parecido pelo motivo pelo qual tem-se uma grande dificuldade de implantar ele atualmente, né? Beleza? Então, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam, curtam e até a próxima.